Este é o Saber Direito. Meu nome é Fabrício Bolzan, sou advogado e especialista em Direito do Consumidor. O curso desta semana envolverá os principais pontos do direito do consumidor, mais precisamente a parte material. Aula de hoje, evolução histórica do direito do consumidor e relação jurídica de consumo. Inicialmente, gostaria de agradecer a presença e apresentar os nossos alunos de direito, que estarão conosco durante o programa e sintam-se à vontade para as eventuais perguntas. O senhor e a senhora do Brasil, se tiver alguma sugestão, alguma pergunta, por favor, saberdireito@stf.gov.br. Tema da aula de hoje, evolução histórica do direito do consumidor. Evolução histórica do direito do consumidor significa o quê? Quando surgiu a necessidade de uma lei específica de defesa do consumidor. É isso que nós vamos enfocar num primeiro momento sobre o tema evolução histórica. Então, um marco inicial que eu sugiro que os senhores e as senhoras anotem. Marco inicial, Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, o que aconteceu? Um aumento da população nos grandes centros urbanos. E esse aumento da população nos grandes centros urbanos teve uma consequência. Qual que foi essa consequência? Aumento da procura por novos produtos, por novos serviços. Bom, se eu tenho um aumento da população nos grandes centros urbanos, se eu tenho um aumento da procura por produtos e serviços, imprescindível um novo modelo de produção. Eis que surge a produção em série, a produção em escala. Faz-se um protótipo e, com base nesse protótipo, outros produtos são realizados, são confeccionados. Então, o marco inicial é a Revolução Industrial. Aumento da população nos grandes centros urbanos, aumento da procura por novos produtos e serviços, necessidade de um novo modelo de produção. Eis que surge a produção em série, a produção em escala. Nós conseguimos encontrar uma solidificação neste modelo histórico, nesta evolução histórica, no período pós-Segunda Guerra Mundial. No período pós-Segunda Guerra Mundial, nós encontramos a Revolução Tecnológica. E a Revolução Tecnológica caiu como uma luva nessa sociedade de consumo. Porque é muito mais fácil, com um maquinário de ponta, realizar o maior número de produtos, colocar no mercado de consumo esse maior número de produtos, do que naquela época em que nós não tínhamos uma tecnologia de ponta. Então, o segundo marco nesta evolução histórica é justamente o quê? Período pós-Segunda Guerra Mundial, com a Revolução Tecnológica. Para finalizar, estamos na era da informatização. Era da informatização nesse contexto de mundo globalizado. Globalização. Portanto, estamos atualmente nessa era. Informatização, era globalizada. Bom, e qual a importância dessa evolução histórica para o direito do consumidor? Qual a importância dessa evolução histórica para nós encontrarmos uma lei específica de defesa do consumidor? Pensem comigo. Antigamente nós tínhamos um conceito clássico de produção, um conceito quase que romântico de produção. Como assim, Fabrício, um conceito clássico, um conceito romântico de produção? O cidadão ia se casar, ele sentava à beira do bar, com um alfaiate, escolhia o tecido, escolhia a cor do terno, o corte, ou seja, era consumidor e fornecedor discutindo o material que seria utilizado naquele produto, era consumidor e fornecedor discutindo as cláusulas contratuais. Então esse era um conceito clássico de produção, que com essa evolução histórica, com a Revolução Industrial, com a Revolução Tecnológica, com a globalização e informatização em que vivemos, não mais existe. Hoje nós temos o monopólio da produção nas mãos do fornecedor. É o fornecedor que estabelece o que, como e quando produzir. Bom, diante deste novo modelo de produção, diante de um modelo de produção em que preza-se pela quantidade em detrimento da qualidade, consequências começaram a aparecer. Defeitos começaram a surgir.
Bom, Fabrício, se consequências apareceram, se defeitos começaram a surgir, tranquilo, o direito está aí para isso. As leis estão aí para pacificar a relação entre a sociedade. Mas a legislação da época, senhoras e senhores, não era suficiente para encarar este novo modelo de produção. A produção em série, a produção em escala. Uma produção em que passou a ser despersonalizada. Uma produção que deixou de ter aquela conotação clássica, aquele conceito clássico e até romântico entre consumidor e fornecedor. Isso não mais existe. Portanto, concluíram que o direito da época, por exemplo, no Brasil, Código Civil de 1916, lembram, colegas, do Código Civil de 1916, que falava, por exemplo, da pacta sunt servanda, obrigatoriedade do que foi pactuado. Isso não mais é compatível com a nova sociedade de consumo, com a sociedade de massa, ok? Isso não mais é compatível. Portanto, senhoras e senhores, tenham em mente que a legislação da época não era suficiente para regulamentar esse novo modelo de produção. Eis que surge um movimento mundial. Legislações específicas de defesa do consumidor começaram a surgir. Legislações específicas regulamentando essa nova sociedade de consumo. Essa nova relação jurídica pautada no fortalecimento do fornecedor e na fraqueza, na chamada vulnerabilidade do consumidor. Portanto, senhoras e senhores, no Brasil, saibam que não foi diferente. Constituição de 1988, trabalhou especificamente no artigo 5º, um direito fundamental, a necessidade da defesa do consumidor. Isso mesmo, artigo 5º, inciso 32 da Constituição. 5º, inciso 32 da Constituição. É um direito fundamental a defesa do consumidor. E a Constituição não parou por aí, meus colegas. A Constituição também, no artigo 170, quando fala dos princípios da ordem econômica, falou que um dos princípios da ordem econômica é justamente qual? A necessidade da defesa do consumidor. E no ato das disposições constitucionais transitórias, no artigo 48 do ADCT, mais precisamente, artigo 48 do ADCT, ato das disposições constitucionais transitórias, nós temos o quê? O legislador constituinte definindo um prazo para o Congresso Nacional elaborar o chamado Código de Defesa do Consumidor. Portanto, senhoras e senhores, qual que é o contexto? Qual que é o contexto histórico da necessidade de uma lei específica? As três revoluções industriais, a revolução inicial, a revolução tecnológica e a informatização envolvendo a era globalizada. Com essa nova modalidade de consumo, com este novo modelo de produção, o direito da época não mais era suficiente para regulamentá-lo. Razão pela qual surgiu em todo o mundo leis específicas de defesa do consumidor. A Constituição de 88 deixou bem claro, no artigo 5º, no artigo 170, a necessidade da defesa do consumidor. A defesa do consumidor é também um dos princípios da ordem econômica. E no ato das disposições constitucionais transitórias, um prazo de 120 dias para a elaboração do CDC. Demorou um pouco mais, a Constituição é de outubro de 88, e o Código de Defesa do Consumidor é de 1990. Lei 8.078 do ano de 1990. O chamado Código de Defesa do Consumidor. Lei importantíssima. Lei paradigma para muitos países da América do Sul. Código de Defesa do Consumidor que demorou um pouquinho mais do que os 120 dias do ato das disposições transitórias constitucionais, mas que veio muito bem feito, muito bem elaborado. Então, senhoras e senhores, ciente desta evolução histórica, podemos falar um pouquinho do Código de Defesa do Consumidor. Podemos falar um pouquinho deste
diploma consumerista que é tão importante para essa nova sociedade, que é a sociedade de massa, de consumo de massa. Tudo bem? Maravilha, podemos avançar, colegas? Alguma pergunta? O que mais que é importante? Código de Defesa do Consumidor, entramos. Mas não especificamente ainda em seus artigos. Vamos falar um pouquinho do CDC, das características principais do Código de Defesa do Consumidor, ok? Então, concluída essa fase histórica, concluído pela necessidade de uma lei específica de defesa do consumidor, vamos falar um pouquinho do nosso Código de Defesa do Consumidor, da Lei 8.078/90, mais precisamente das suas características. Primeira característica sobre o tema Código de Defesa do Consumidor. O CDC é um microsistema multidisciplinar. Isso mesmo. Primeira característica, CDC. Microsistema multidisciplinar. Mas, Fabrício, o que seria um microsistema multidisciplinar? Microsistema multidisciplinar significa o seguinte: no bojo do CDC, no conteúdo do Código de Defesa do Consumidor, nós temos regras de direito constitucional, nós temos regras de direito civil, constitucional, civil no CDC, sim, regras de direito penal, regras de processo civil e até de direito administrativo, dentro do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, é um microsistema multidisciplinar. Quando eu falo em regra constitucional dentro do CDC, eu falo, por exemplo, em dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana tem relação com Constituição Federal. E está também no CDC? Está também no CDC. Regra de direito civil também no CDC, quando falamos em responsabilidade civil do fornecedor. Responsabilidade civil do fornecedor tem origem aonde? No direito civil. E está dentro também do Código de Defesa do Consumidor. Processo civil, colegas. Processo civil. Temos regras de processo civil dentro do CDC. Exemplo, inversão do ônus da prova, que trabalharemos no próximo encontro. Inversão do ônus da prova. Maravilha! Que mais? Temos tipos penais no Código de Defesa do Consumidor. Temos sanções administrativas envolvendo o Código de Defesa do Consumidor. Então, a primeira característica do CDC é um microsistema multidisciplinar, porque ele alberga regras de direito constitucional, de direito civil, processual civil, penal e até de direito administrativo. Segunda característica do Código de Defesa do Consumidor. O CDC é uma lei principiológica. Isso mesmo, o CDC é uma lei principiológica. O que significa CDC como lei principiológica? Significa que no seu corpo nós temos princípios, disposições básicas, disposições fundamentais que visam reequilibrar uma relação jurídica tão desigual. Ok? Disposições básicas, disposições fundamentais que visam reequilibrar uma relação jurídica tão desigual. Lembram que eu falei para vocês no momento histórico que o fornecedor é o detentor do monopólio de produção? É o fornecedor que estabelece o que, como e quando produzir. Se é o fornecedor que estabelece o que, como e quando produzir, resta ao consumidor muito pouco. Ou o consumidor adquire ou não adquire determinado produto que já está pronto. Ou o consumidor contrata ou não contrata, diante daquele contrato cujas cláusulas já foram todas pré-estabelecidas pelo fornecedor. Portanto, restou muito pouco ao consumidor. Por isso que a lei específica de defesa do consumidor, no nosso caso o CDC, a lei 8.078/90, traz uma série de princípios, algumas prerrogativas ao mais fraco da relação, algumas prerrogativas ao vulnerável da relação jurídica, que é o por todos nós conhecido consumidor. Ok? Então, o Código de Defesa do Consumidor é uma lei principiológica, traz princípios em seu corpo,
com o objetivo de conferir algumas prerrogativas ao consumidor. Por que faz isso o CDC? Para reequilibrar uma relação jurídica que é tão desigual. Então, primeira característica, a CDC é um microsistema multidisciplinar. Segunda característica, o CDC é uma lei principiológica. E terceira característica do CDC, o Código de Defesa do Consumidor traz normas de ordem pública e de interesse social. Ok? Terceira característica, o CDC traz normas de ordem pública e de interesse social. Normas de ordem pública, senhoras e senhores, são aquelas que não podem ser derrogadas pela vontade das partes. Isso mesmo. Elas não podem ser derrogadas pela vontade das partes. Isso são normas de ordem pública. Ah, Fabrício, eu sou capaz, eu não quero esse direito para mim. O senhor é consumidor? Sou consumidor. O senhor não tem o que querer nesse aspecto. A lei é protetiva. Ela busca equilibrar uma relação jurídica desigual. Ela confere prerrogativas ao senhor consumidor ou a nós consumidores, com qual objetivo? Reequilibrar uma relação jurídica. Portanto, senhoras e senhores, quando falamos em normas de ordem pública, lembremos disso. São indisponíveis, não podem ser derrogadas pela vontade das partes. Cláusula nula de pleno direito é nula de pleno direito. Ah, mas eu assinei o contrato, eu sou capaz. É uma cláusula nula de pleno direito. Tudo bem? Maravilha. E o interesse social? O que seriam normas de interesse social? Um caso particular, muitas vezes, leva a uma repercussão geral. Uma repercussão que atinge toda a coletividade. Isso mesmo. Um caso particular tem repercussão geral, atinge muitas vezes toda a coletividade. Caso dos bancos, a incidência ou não do CDC aos bancos. Isso nós vamos estudar na aula de hoje. Decorre do quê? De situações inicialmente entre um ou dois consumidores. E olhem a repercussão perante a sociedade. Tem súmula do STJ, aprenderemos isso na aula de hoje. Tem posicionamento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Portanto, última característica, são normas de ordem pública e de interesse social. Essas as três principais características do CDC. Momento em que pergunto aos colegas, tranquilo, podemos avançar? Alguma dúvida? Pessoal do lado de cá, podemos avançar? Ótimo. Vamos entrar então efetivamente no CDC. Vamos entrar efetivamente na Lei 8.078/90, falando da chamada relação jurídica de consumo, ok? Agora trabalharemos com a relação jurídica de consumo. Em primeiro lugar, o que é a relação jurídica de consumo? Relação jurídica de consumo é aquela estabelecida entre fornecedor e consumidor, que tem por objeto a aquisição de um produto ou a prestação de um serviço. Tem por objeto a aquisição de um produto ou a prestação de um serviço. Relação jurídica de consumo. Elementos subjetivos. Fornecedor de um lado, consumidor do outro. Relação estabelecida entre fornecedor e consumidor. Elementos objetivos, que tem por objeto a aquisição de um produto ou a prestação de um serviço. Mais precisamente, a contratação de um serviço. Vamos começar com o conceito de consumidor. O Código de Defesa do Consumidor trouxe algum conceito de consumidor? Sim ou não? Não trouxe apenas um, mas trouxe quatro conceitos de consumidor. Primeiro, nós temos um conceito de consumidor em sentido estrito. Conceito de consumidor em sentido estrito, que está lá no caput do artigo 2º do CDC. Consumidor em sentido estrito é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Ok? Esse é o conceito de consumidor em sentido estrito, que está lá no caput do artigo 2º do CDC. Consumidor,
toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Bom, a questão que envolve discussão é justamente quem é esse destinatário final? Quem é o consumidor destinatário final? Porque é um conceito muito amplo. Pode ser destinatário final uma coisa para mim e uma coisa para o senhor ou para a senhora que está me assistindo nesse momento. Uma coisa para a colega e para o colega que estão aqui conosco. Então, senhoras e senhores, em razão deste conceito amplo de destinatário final, duas foram as correntes que surgiram para definir consumidor destinatário final. Primeira corrente que define consumidor destinatário final é a chamada corrente finalista. Corrente finalista. Para essa corrente finalista, o conceito de consumidor destinatário final é mais restrito. Ou seja, consumidor destinatário final é aquele que consome o produto ou esse produto é consumido por sua família. Ou seja, o profissional está excluído do conceito de consumidor para a corrente finalista. Então, para a corrente finalista, consumidor é aquele que consome. Destinatário final significa o quê? Retirar do mercado de consumo e consumir. Ou consumir ele próprio ou a sua família. Ou seja, o profissional estaria excluído do conceito de consumidor. Qual que é o fundamento dessa primeira corrente, da corrente finalista? O CDC busca tutelar o vulnerável. O CDC busca tutelar a parte mais fraca. E essa corrente finalista, que traz um conceito restritivo de consumidor, não aceita que uma pessoa jurídica ou que um profissional liberal possa ser considerado um consumidor. Portanto, primeira corrente, a corrente finalista, tem um conceito de consumidor destinatário final mais restrito. Tem um conceito de consumidor destinatário final como sendo aquele que consome ele próprio ou traz para o consumo de sua família. Profissional estaria excluído do conceito de consumidor destinatário final. Segunda corrente que define consumidor destinatário final é justamente a chamada corrente maximalista. Isso mesmo, corrente maximalista. Que, como o próprio nome diz, tem um conceito mais amplo de consumidor destinatário final. Conceito mais amplo. Ou seja, consumidor destinatário final para essa corrente é aquele que retira o produto ou serviço do mercado de consumo. Ponto. Ponto. Retirou o produto ou serviço do mercado de consumo, seja qual for a finalidade, é considerado consumidor destinatário final. Percebam que aqui, senhoras e senhores, nós temos um conceito objetivo. Retirou o produto ou serviço do mercado de consumo, para a corrente maximalista, é considerado um consumidor. Portanto, senhoras e senhores, se nós temos de um lado uma corrente restritiva e do outro uma corrente ampliativa, como é que eu fico na hora da prova, Fabrício? Se o senhor ou a senhora presta um concurso público ou está na universidade, se me perguntarem isso, como é que eu me posiciono? Se fundamentar de um lado ou de outro numa universidade, sem problema. Se tem as duas opções, as duas correntes. Mas é importante colocar acima de tudo o posicionamento do STJ. Como se posiciona o Superior Tribunal de Justiça sobre esse tema? O que prevalece, corrente finalista ou corrente maximalista? Para o STJ, senhoras e senhores, prevalece a corrente finalista, porém, de uma forma atenuada, de uma forma mitigada. Isso mesmo, para o STJ prevalece a corrente finalista, porém, de uma forma mitigada, de uma forma atenuada. Em suma, para o STJ, pessoa jurídica ou profissional podem sim ser considerados consumidores, desde que comprovada a sua vulnerabilidade. Isso mesmo. Pessoa jurídica, profissional, podem ser considerados consumidores destinatários finais, desde que comprovada a sua vulnerabilidade.
Vulnerabilidade que é presumida para a pessoa física, mas que para a pessoa jurídica ou para o profissional tem que ser comprovada diante do caso concreto. E nós temos alguns exemplos que a jurisprudência nos dá. Microempresa, empresa de pequeno porte, tem maior possibilidade de comprovar o que? A sua vulnerabilidade. O advogado, profissional liberal, quando ele adquire um computador para ingressar na sua cadeia produtiva, ou seja, um computador em que ele irá utilizar no desempenho de suas atividades. Neste caso ainda, a jurisprudência entende que é possível comprovar a vulnerabilidade. Então, se nós temos uma corrente restritiva, que é a finalista, e uma corrente ampliativa, que é a maximalista, quem não quiser arriscar posicionamento intermediário, que na minha opinião é o mais adequado, posicionamento superior ao Tribunal de Justiça. Aplica-se a teoria finalista, porém de forma atenuada, de forma mitigada. Maravilha, tranquilo? Ótimo, ótimo. Temos outros conceitos de consumidor no CDC. Conceitos de consumidor por equiparação. O que significa consumidor por equiparação? Equipara-se a consumidor, por exemplo, a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que age intervindo nas relações de consumo. Ok? Parágrafo único do artigo 2º do CDC. Coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Que mais? Outro conceito de consumidor por equiparação, artigo 17 do CDC. Também é considerado consumidor por equiparação quem? A vítima do evento danoso. Isso mesmo, artigo 17. Vítima do evento danoso é também considerada consumidora. Quem é essa vítima do evento danoso, por exemplo? A pessoa não foi diretamente adquirir o produto ou contratou o serviço, como no conceito anterior que nós vimos. Mas ela, por exemplo, recebeu uma TV de presente. Foi ligar a TV explodiu em seu rosto. Ela é uma vítima do evento danoso. Ela é considerada consumidora por equiparação. Ok? Percebam que não foi ela que adquiriu a TV na loja. Ela ganhou de presente. Mas ela é considerada por equiparação consumidora, porque ela é vítima de um evento danoso. E um último conceito de consumidor, por equiparação, também está lá no artigo 29 do CDC. As pessoas expostas às práticas contratuais e comerciais, ok? Pessoas expostas às práticas comerciais e contratuais também são consideradas consumidoras por equiparação. Então, a coletividade de pessoas expostas a uma publicidade enganosa, expostas a uma publicidade abusiva. Percebam, elas não se sentiram enganadas, elas não se sentiram ofendidas em seus valores morais. Mas o simples fato de ser veiculada uma publicidade enganosa ou abusiva, por si só, já legitima, por exemplo, Ministério Público a entrar com uma ação liminar e retirar essa publicidade do ar. Ok? Maravilha, tranquilo? Alguma pergunta, colegas aqui do estúdio? Podemos avançar? Maravilha. Vamos avançar. Falamos do primeiro elemento subjetivo da relação jurídica de consumo, que é o consumidor. E o fornecedor? Quem que é o fornecedor? O CDC define fornecedor? Define no artigo 3º, ok? Define no artigo 3º. Fornecedor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, e também os entes despersonalizados. Então, toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que em suma, colocam um produto ou serviço no mercado de consumo. Ok? Maravilha? Então, todos aqueles que colocam um produto ou serviço no mercado de consumo com a habitualidade, isso é importante, tem que ter a habitualidade, ou seja, se eu, Fabrício Bolzan, resolvo vender o meu computador,
eu não desempenho a atividade habitual de vender computadores. Eu não posso me enquadrar como fornecedor do Código de Defesa do Consumidor, porque eu não exerço essa atividade com habitualidade. Tudo bem? Então, percebam essa importância, a importância da habitualidade na prestação de um determinado serviço ou na colocação de um determinado produto no mercado de consumo. Então, fornecedor tem esse conceito amplo do artigo 3º do CDC. Alguma pergunta? Podemos avançar? Ótimo, ótimo. Falamos dos elementos subjetivos. Vamos entrar nos elementos objetivos. Ou seja, relação jurídica de consumo, aquela travada entre fornecedor e consumidor. Eu já sei quem é consumidor, eu já sei quem é fornecedor. Vamos trabalhar agora com os elementos objetivos. Primeiro elemento objetivo, produto. Produto. O que é produto para fins de CDC? Definição de produto está lá no artigo 3º, parágrafo 1º do CDC. Produto todo bem móvel ou imóvel, material ou imaterial, colocado no mercado de consumo. Todo bem móvel ou imóvel, material ou imaterial, colocado no mercado de consumo. A doutrina vai além. Todo bem móvel ou imóvel, material ou imaterial, novo ou usado, produto usado também é objeto dessa relação jurídica de consumo. E mais, fungível ou infungível. Novo ou usado, fungível ou infungível. Esse é um bom conceito, unindo o conceito da lei e da doutrina. Produto na relação jurídica de consumo, todo bem móvel ou imóvel, material ou imaterial, novo ou usado, fungível ou infungível. Aí a pergunta que eu levanto para os colegas em casa e para os colegas aqui em nosso estúdio. Produto gratuito, aquela amostra grátis que é entregue muitas vezes no shopping, nas ruas. Se tem algum problema esse produto, eu posso invocar o Código de Defesa do Consumidor? Sim ou não? Unânime aqui no estúdio, unânime, todos. Sim, pode. Claro que pode. Então pegou aquele sachê de shampoo, caiu todo o cabelo, numa véspera de casamento, por exemplo. Posso entrar com uma ação de reparação de danos? Pode e deve, pode e deve. Aí eu pergunto, produto gratuito eu posso utilizar o CDC. E o serviço gratuito? Conceito de serviço que está lá no artigo 3º, parágrafo 2º do CDC. E o serviço gratuito é ou não é objeto do CDC? O CDC, quando define serviço, objeto da relação jurídica de consumo, ele fala que esse serviço tem que ser remunerado. Remunerado. Mas tomem cuidado, que é possível falar em, entre aspas, serviço gratuito e ser objeto da relação jurídica de consumo. Como assim, Fabrício? Estacionamento gratuito do shopping. Eu pergunto para as colegas aqui presentes. É estacionamento gratuito ou quando as senhoras compram um sapato ou uma bolsa prata para aquele casamento que eu acabei de citar? Nestes casos, você paga um pouquinho mais caro ou não, porque já está embutido o estacionamento teu, que está comprando, e daqueles que não têm muitas condições econômicas e andam pelo shopping e nada compram. Também está embutido na bolsa e no sapato o valor do estacionamento daqueles que nada compram, simplesmente vão passear ao shopping. Aí eu pergunto, isso é um serviço gratuito? Pode ser considerado gratuito, mas é remunerado ainda que indiretamente. Ou seja, quando o CDC fala em serviço remunerado, entendam, remuneração direta, aquela paga efetivamente, e também a remuneração indireta. Remuneração indireta também dá ensejo a um serviço objeto dessa relação jurídica de consumo. Entenderam isso, colegas? Podemos avançar? Alguma dúvida? Outra questão importante envolvendo serviços.
Aí indo para a nossa parte final. Serviço público é ou não é objeto da relação jurídica de consumo? Serviço público é ou não é objeto da relação jurídica de consumo? Depende. Depende. É a resposta mais adequada. Porque se o serviço público for remunerado por impostos ou qualquer outra espécie tributária, exemplo, serviço público de saúde, serviço público de segurança, segurança pública, qual que é a remuneração? Você paga diretamente pelo serviço de saúde? Não, você paga indiretamente por meio dos impostos. Esses serviços cuja contraprestação pecuniária dá-se por meio de impostos ou outras espécies tributárias, não são serviços objetos de relação jurídica de consumo, ok? Não são serviços objeto de uma relação jurídica de consumo. Entretanto, se a contraprestação pecuniária do serviço público dá-se por meio de tarifa ou preço público, aí sem dúvidas, eu aplico o CDC, ok? Tarifa ou preço público, sem dúvidas. Exemplo, transporte coletivo de ônibus, transporte municipal. Você paga uma tarifa quando você contrata esse serviço. Serviço de energia elétrica. Você paga uma tarifa quando contrata esse serviço. Percebam que aqui a contraprestação pecuniária não é por meio de modalidade tributária, mas sim por meio de tarifa ou preço público. Nessas hipóteses, aí sim eu falo em aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Mesmo porque o artigo 22 do CDC fala expressamente da necessidade de um serviço público ser prestado com qualidade e, quando essencial, contínuo. Então percebam, o próprio Código de Defesa do Consumidor, no artigo 22, exige dos órgãos públicos ou dos delegados que desempenham o serviço público por delegação, eles exigem, o CDC, melhor dizendo, exige uma prestação de serviço público com qualidade, com eficiência. Outra questão interessante, ainda envolvendo serviços públicos. O CDC, você acabou de citar, artigo 22, fala, serviço público, quando essencial, tem que ser contínuo. Aí a pergunta que vem à tona, consumidor não pagou a tarifa, não pagou a conta de energia elétrica, consumidor inadimplente, ele pode ou não pode ver o serviço interrompido? Porque eu acabei de falar, CDC, artigo 22, fala, serviço público essencial tem que ser o quê? Contínuo. Se o serviço público essencial tem que ser contínuo, eu pergunto, consumidor inadimplente, não pagou a conta, a tarifa de energia elétrica, ele pode ver interrompido esse serviço de energia elétrica? Sim ou não? Corrente minoritária, da qual não tenho vergonha alguma de falar que me filio, corrente minoritária entende que não. Primeiro, viola o princípio da continuidade, artigo 22, acabamos de citar. Segundo, viola o artigo 42 do CDC. Por quê? Porque extrapola os limites legais de cobrança. O 42 fala, consumidor não pode ser exposto a ridículo, não pode ser constrangido no momento da cobrança de uma dívida de consumo. E aí o que acontece? Vem a concessionária do serviço de energia e interrompe como forma de constranger o consumidor ao pagamento. Viola, portanto, o artigo 42 do CDC, extrapola os limites legais de cobrança. E por fim, para a corrente minoritária, viola um princípio constitucional, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Viola o princípio da dignidade da pessoa humana, que abordaremos com maior propriedade no próximo encontro.
Prevalece, portanto, corrente majoritária, a possibilidade, a legitimidade da interrupção do serviço público em razão do inadimplemento. Ok? Prevalece essa tese. A tese da interrupção, da possibilidade da interrupção do serviço público em razão do inadimplemento. Fundamento legal. Lei 8987 de 95. Lei 8987 de 95 trata justamente da concessão e permissão do serviço público. Lei Geral das Concessões e Permissões do Serviço Público. Lá no artigo 6º, parágrafo 3º, inciso 2º da lei, artigo 6º, parágrafo 3º, inciso 2º, fala expressamente que não caracteriza a descontinuidade do serviço a interrupção em razão do inadimplemento do consumidor, desde que haja o prévio aviso. Basta o prévio aviso para se tratar de conduta legítima nos termos da Lei 8987 de 1995, artigo 6º, parágrafo 3º, inciso 2º da lei. Portanto, prevalece esse posicionamento na jurisprudência pátria, ok? Prevalece a possibilidade, salvo raras exceções. Vai atingir um hospital público, uma escola pública. O município, por exemplo, pode ser inadimplente desse serviço. E aí pode interromper? Aí a jurisprudência entende que não. Por quê? Temos direitos maiores, interesses maiores. A saúde, a vida, a segurança pública. Por exemplo, não pode interromper a iluminação pública. Temos interesses maiores, portanto não é possível. Em algumas situações de miserabilidade, é comprovada a miserabilidade do consumidor, então não é possível interromper. Entrem com uma ação de cobrança. É possível se valer dos instrumentos processuais hábeis, ação de cobrança. Mas não vem constranger o consumidor porque se encontra numa situação especial, muito triste de miserabilidade. Então, salvo situações especiais como essas, salvo situações como essas em que não é possível a interrupção, prevalece a possibilidade da interrupção em razão do inadimplemento na jurisprudência pátria. Último tema, a razão pela qual pergunto se os alunos estão ok, se podemos avançar. Pergunta da colega, por favor, seu nome, você estuda onde e, por favor, qual a sua dúvida? Conceição, bacharel em Direito. Estudo para concurso público. Você poderia abordar melhor a questão do aviso prévio? A colega pergunta como é que funciona esse aviso prévio. Falei para vocês que prevalece que é possível a interrupção desde que haja o aviso prévio. Infelizmente, colega, vem prevalecendo na jurisprudência pátria que basta a concessionária informar que expediu o aviso prévio. Ou seja, não precisa comprovar que eu, consumidor, recebi o aviso prévio. Então, se ela comprova que expediu o aviso prévio, olha, se não pagar em determinado prazo, eu vou interromper nos termos da lei. Infelizmente, vem prevalecendo isso. Mesmo porque, pelo outro lado, é difícil comprovar se recebeu ou não recebeu. Mas será que é tão difícil? Um aviso de recebimento, uma carta com aviso de recebimento, comprova, na minha opinião, que recebeu aquela notificação prévia. Infelizmente, prevalece o contrário. Mais alguma questão? Podemos ir para o último tema da aula? Vamos lá, colega. Seu nome, a sua instituição, o que faz no momento. Professor Adriano, eu sou aluno de cursinho da Fortune. Eu gostaria de saber o seguinte, como que ficaria, no caso dessa corrente minoritária na qual o senhor defende, a cobrança, a contrapartida do serviço prestado? Como que funcionaria de acordo com essa corrente minoritária? Muito boa pergunta do colega, o Adriano. Ele faz a seguinte questão, como é que fica a contrapartida? Porque muitas vezes a gente paga por um serviço público que não é adequado, que não é suficiente, que não atende às nossas expectativas, não é isso? A contrapartida são os vários instrumentos processuais colocados à disposição, lá no artigo 84 do CDC, obrigação de fazer específica. É possível invocar entidades e órgãos de defesa do consumidor, como, por exemplo, PROCONs, IDEC, e também ações individuais, não só a tutela coletiva, mas também as ações individuais. Surgir, então, neste caso,
ou procurar essa tutela individual se valendo dos instrumentos processuais do artigo 84 do CDC, ação de obrigação de fazer, específica, com direito a liminar, com direito à busca e apreensão, se for o caso, ou invocar as entidades de defesa do consumidor, entre elas PROCONs, que são órgãos de defesa do consumidor, e demais entidades como IDEC, Brasilcom. Aliás, uma questão muito interessante, voltando ao tema. O último tema da aula de hoje envolve justamente o serviço bancário. Como é que está a situação do serviço bancário? Eu aplico ou não aplico o Código de Defesa do Consumidor? Então vamos chamar um artigo envolvendo Brasilcom, www.brasilcom.org.br. Falamos dele, vamos ver o artigo do Leonardo Bessa, que é o presidente do Brasilcom. Fala justamente do projeto de lei que visa excluir expressamente do CDC eventual análise judicial do custo das operações ativas e a remuneração das operações passivas. Os bancos estariam fora do controle judicial em relação a preços, juros abusivos, em relação à incidência do CDC. Como é que fica essa situação? Por que desse projeto de lei? E aí a gente conclui a aula de hoje envolvendo o tema serviços. Os bancos para a doutrina, sempre foram atividades passíveis da incidência do CDC. A doutrina é uníssona e sempre foi nesse tocante. Mesmo porque o Código de Defesa do Consumidor, quando define serviço, fala inclusive as atividades bancárias. Mas não basta estar na lei, não basta a doutrina pensar nesses termos, a questão chegou até o Superior Tribunal de Justiça. Súmula 297 do STJ, o CDC é aplicável às instituições financeiras. Não só chegou ao STJ, súmula 297, CDC é aplicável às instituições financeiras, como também chegou ao Supremo Tribunal Federal. Ação direta de inconstitucionalidade número 2591. Ação direta de inconstitucionalidade número 2591, julgada improcedente, corretamente, na minha opinião, pelo STF, entendeu pela aplicação do CDC às atividades bancárias, ok? Entendeu pela aplicação do CDC às atividades bancárias. Por que desse artigo? Como já está pacificada a questão, tanto na doutrina, como na lei, como na jurisprudência pátria, que se aplica o CDC às atividades bancárias, nós agora começamos a encontrar projetos de lei tentando excluir a atividade bancária de serviço objeto da relação de consumo. Esse foi um exemplo, que é o projeto de lei número 143 de 2006. Então, em razão dessa pacificação, agora começam a surgir projetos de lei para excluir a atividade bancária. Na minha opinião, com cessa vênia, correta está a doutrina, correto está o Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência pátria. A atividade bancária é uma atividade remunerada e muito bem remunerada. É uma atividade colocada com profissionalismo e habitualidade no mercado de consumo. E mais, nós, os tomadores deste serviço, somos os vulneráveis da relação. Portanto, se enquadra perfeitamente a atividade bancária no tema incidência do CDC. Incidência do CDC também para os juros abusivos. Não estão limitadas as instituições financeiras aos 12%. A jurisprudência não entende isso. A jurisprudência entende que é possível aplicar acima dos 12% ao ano os juros, porém, dentro de uma média do mercado. Se está dentro da média do mercado, sem problemas, ainda que acima dos 12%. Porém, se estiver além dessa média do mercado, incide sim o Código de Defesa do Consumidor como uma prática abusiva. Maravilha, tranquilo? Então, senhoras e senhores, tivemos na aula de hoje a evolução histórica, o porquê da necessidade de uma lei específica de defesa do consumidor. O porquê de uma lei que tutela o vulnerável, o mais fraco dessa relação. E estudamos a relação jurídica de consumo,
que tem consumidor de um lado, fornecedor do outro, e por objeto, produtos e serviços. No próximo encontro, trabalharemos com os direitos básicos dos consumidores e os princípios no CDC. Repito, se o senhor e a senhora tiver alguma sugestão, por favor, saberdireito@stf.gov.br. Até a próxima.